Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo, muito obrigado por nos acompanhar, muito obrigado por já estar aí do outro lado, acessando o canal. É sempre muito bom, muito importante a sua presença, a sua participação aí do outro lado, todos os dias nos acompanhando. Nós louvamos a Deus pela sua vida, pela sua companhia. Nós estamos juntos estudando a Bíblia aqui, versículo por versículo. Nós estamos passando por Atos dos Apóstolos, com um estudo muito detalhado, observando cada detalhe do texto e para tirar realmente lições para as nossas vidas, né? E sempre que possível fazendo as aplicações devidas. Eu quero convidar você nesse momento a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos. Nós vamos ler hoje versículos 15, apenas versículo 15 como introdução dos nossos pensamentos. Atos 9 e 15, e depois eu quero voltar no versículo 2, mas inicialmente Atos 9 e 15 diz assim: Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Paulo, um homem que de devastador de igrejas, ele passa a ser um plantador de igrejas. Estamos falando sobre a conversão dele, não é? Sobre a mudança de vida de Paulo, no momento em que ele encontra o Senhor no caminho de Damasco. Paulo, que estava indo para prender cristãos, ele se encontra com Cristo, a vida dele é mudada, não é? E agora ele passa a ser um plantador de igrejas. Irmãos, eu gosto muito de olhar o ministério de Paulo. Paulo, que foi o maior evangelista, maior missionário, maior pastor, pregador, teólogo, plantador de igrejas, não é? Da história do cristianismo. Eu gosto muito de observar o dinamismo de Paulo, o empenho dele, a submissão a Deus, a vontade de estar sempre fazendo a vontade do Senhor e dentro da vontade do Senhor, sem perder o ânimo, a fé, a convicção, apesar de todas as perseguições. Ele iniciou igrejas na região da Galácia, na Europa e também na Ásia. Mas ele não apenas fundava a igreja, mas ele pastoreava com muito zelo essas igrejas, com muito amor, não é? E com um senso de responsabilidade muito grande. A forma com que Paulo zelava por essas igrejas. Pesava sobre Paulo a preocupação sobre todas as igrejas fundadas. A gente sente nos seus escritos a preocupação com essas igrejas, o andamento dessas igrejas. E ele deixa isso muito claro quando ele escreve lá em 2 Coríntios 11, versículo 28. O cuidado dele para com as igrejas. Paulo, na sua vida de cuidado com as igrejas, ele escrevia cartas para abençoar. Se você olhar comigo, você vai lembrar do estudo que nós fizemos, lá no versículo 2 do capítulo 9, Paulo pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim como homens e mulheres, levassem presos para Jerusalém. Paulo, quando estava indo para Damasco, ele estava indo com uma carta na mão, né? Uma carta para perseguir os cristãos. E Paulo, de recebedor de cartas para perseguir, ele passa a ser agora escritor de cartas para abençoar. Dentro do zelo dele, do cuidado dele para com as igrejas, Paulo, ele escrevia cartas para as igrejas. Depois de convertido, ele escreve carta para abençoar. Não mais portava aquelas cartas para prender e amarrar os cristãos. Paulo escreveu 13 cartas que estão registradas no canon, não é? Redigiu 13 epístolas que estão na Bíblia, que nós temos em mãos. Paulo tem as suas cartas conhecidas mundialmente. É alimento diário para milhões e milhões de crentes em todos os tempos. Todos em algum momento já leram algum trecho das cartas de Paulo. Aqui mesmo no nosso canal já tivemos estudos de várias dessas cartas de Paulo.
Essas cartas de Paulo são verdadeiros luzeiros que brilham, são pão que alimentam, água que mata a sede, são verdades inspiradas pelo Espírito Santo que ensinam, exortam e levam pessoas a Cristo, isso todos os dias. Que maravilha pensar que quando Paulo se encontra com Cristo, ele estava com cartas nas mãos, mas cartas para perseguir. Depois de convertido, Paulo passa a escrever cartas para abençoar aquelas igrejas que ele havia fundado, aquelas igrejas por onde ele passava. Mas não só para lá, são cartas muitas vezes universais, que servem para todos os cristãos em todos os tempos. E tem certamente abençoado a minha vida e a sua vida com essas cartas que são verdadeiramente a palavra de Deus, inspirada por Deus e redigida por Paulo, um homem que de perseguidor passa a ser perseguido, de alguém que era agente de morte se torna agente de vida, alguém que realmente queria destruir igrejas passa a plantar igrejas, alguém que queria usar as suas cartas para prender, agora usa as suas cartas para abençoar. Que mudança admirável na vida Paulo havia experimentado. Que o Senhor Deus possa nos inspirar a sermos instrumentos nas mãos dele, a deixar Deus nos usar. Deus muda vidas, Deus muda histórias e Deus usa quem ele quer para a glória dele. Que Deus abençoe a sua vida, abra o seu coração, que você possa entender isso. O encontro com Cristo muda uma vida, transforma uma vida. Deus pode mudar a sua vida também se você ainda não teve esse encontro com ele. Se você nunca se encontrou com Cristo, nunca teve um encontro transformador, isso vai além de religião, isso não é uma religião. Isso é você se encontrar com Jesus, deixar ele mudar a sua vida, transformar a sua vida, fazer de você um canal de bênção. Uma boca que só fala palavrão, ela passa a ser uma boca que louva a Deus. Uma vida que só trama maldade, ela passa a ser uma vida de canal de bênção. Deus muda, mudou tantas vidas. E se você ainda não teve essa experiência, você pode viver também. Eu creio nisso. Deus te abençoe. Muito obrigado por me acompanhar mais uma vez.